MRG. Tem cinema, games e HQ. Saem 2 por semana para você. Empunhe a espada com MRG. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Dracarys! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Eita porra! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Meio Molenga Solano. Olha aí, e de volta aqui novamente, senhoras e senhores. Thiago Romariz, estamos aqui de volta depois de 200 vezes que tentamos combinar para eu gravar. Finalmente estou de volta. Exatamente. Você é um cara muito ocupado, né, Roma? Muito. E agora com 4 horas atrás ainda, uma filha de 4 anos também, é tipo assim, meu dia tem Sim. 3 horas, basicamente. Você sabe, Romariz, que você se transformou aqui no MRG, no universo MRG, você virou uma medida de profissionalismo desesperado, assim, quando a gente zoa, que tipo, saiu uma obra, e aí a gente tá brincando assim, falando, pô, acabou de sair a obra, daqui uns 5 minutos o Romariz tá com uma árvore genealógica completa lá no canal dele e tal. O cara não... É só um esquema de... Saiu, grava, entendeu? Saiu, grava. Entendi. Saiu, grava. Mas saiu, você interrompe qualquer coisa, por exemplo, você Não. saiu House of Dragons, é só um dragão aí. E aí você, olha, esposa querida, a nossa filhota dormiu, vamos assistir, tá? Vamos assistir. Aí você termina de assistir, neném dormindo, todo mundo tomou um vinho, a hora do amorzinho. Amor, vou gravar lá um vídeo. Foi perto, pô. Era aí. Não, também não é assim, não. No caso Entendi. de House of the Dragon, por exemplo, assisti como eu assisti um pouco antes, né? Sim. Eu tive tempo de, ficar mais de boa, demorei um pouco, umas horas, e aí depois eu fui e gravei. Mas vamos supor, um trailer, por exemplo. Saiu um trailer, falei, caralho, saiu o trailer agora, eu paro tudo? Cara, não paro, porque eu tenho outros trabalhos, e se der pra gravar, eu paro aqui agora, eu vou e gravo, sabe? Mas eu não... Hoje não tem mais o desespero do meu Deus, para tudo, blá blá blá. Não, graças a Deus não precisa mais. Antes tinha, agora não tem mais não. Mas de qualquer maneira virou unidade de medida de, né? Quantos Romariz, né? A gente pode medir quantos Romariz a gente vai investir no tal vídeo, né? De 0 a 5, né, Beto? Pode. Ding, ding, ding! Fala, turminha, Afonso Solano aqui com 2 convites rapidíssimos. O primeiro é o seguinte: se vocês, assim como eu, gostam de ufologia, conspirações, casos sobrenaturais, eu estou com um novo podcast original aqui no Spotify, justamente sobre esses temas, chamado Frequência X. Toda terça-feira, eu e o meu xará alienígena Afonso 3D, muito bem conhecido por vocês também, cobrimos com uma mistura de ciência e humor, é claro, os casos mais bizarros, envolvendo discos voadores, criaturas interdimensionais, abduções e tudo mais que vocês possam e não possam imaginar. Então fica o convite, escutem a Frequência X. E o segundo convite é para os ouvintes de Belém do Pará. Olha só, no próximo sábado agora, dia 3 de setembro, eu estarei aí na cidade de vocês para a 25ª Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes. A minha palestra começa às 19 horas na Arena Multivozes. E depois teremos sessão de autógrafo e bate-papo com vocês. Então, levem os meus livros do Espadachim de Carvão. Aí eu faço desenho, converso com vocês, faço autógrafo. Vai ser muito bacana, beleza? Abração e agora vamos de volta ao MRG.
Senhoras e senhores, finalmente Game of Thrones está aí de volta para, quem sabe, salvar daquele final horroroso, aquele final criticado, porque todo mundo disse ao final: eu nunca mais verei Game of Thrones. E semana passada estava todo mundo sentadinho vendo Game of Thrones com um nome novo. É você que financia essa merda aqui, seu merda! Será? Com isso, tivemos um debate aqui em off, eu e Afonso Solano, de qual é o limite da cagada que as pessoas têm que fazer para que nós, nerds, realmente possamos negar alguma coisa. Porque temos exemplos, temos Star Wars, cagaram tudo, mas estávamos lá. Game of Thrones, cagaram tudo, mas estamos aí. Então, assim, fica a pergunta: e quem mais? Lost. Mas Lost não teve nada depois, né? Então, tá tranquilo. Ainda não. É. Pois é. Daqui a pouco tem um remake, um spin-off e tal. Thiago Romariz, qual é o seu limite do cocô? Do entretenimento. O meu limite de cagada que eu vi com uma coisa, um final, digamos assim, é Star Wars, o episódio 9. Ali, pra mim, a parada chegou em outro patamar. Pra mim, foi a pior experiência que eu já tive na vida, assim, em relação a um... Porque o problema não foi só o final. O problema foi a jornada inteira daquele final, que foi um lixo completo, assim, sabe? Foi piorando. Ela foi piorando. Exatamente. Diferente de Game of Thrones. Que eu não acho que o final de Game of Thrones, o final, eu não acho o final ruim. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Peraí. Eu não acho a resolução ruim. Não acho a resolução ruim. Não acho. Meu Deus. Agora, até chegar ali naquele finalzinho, né? Aquelas 7ª e 8ª temporadas, ali é uma narrativazinha bem cagada. Mas eu não acho que a resolução ruim. Não, peraí. Vamos por partes aqui, Betão. Peraí. O Game of Thrones, até a última temporada, estava legal. Sim. E, assim, o que caga é a última temporada. E eu, veja bem, Romariz, eu sou uma pessoa que me recordo, tem episódio da MRG, eu falei, gente, não é pra tanto. Não é pra tanto. Tirando o episódio escuro que tu não vê nada e tal, eu achei fraco. Não é que eu achei bom, eu achei fraco, mas o ódio que as pessoas tiveram, eu também discordo. Mas entendo que eu sou minoria nessa discordância e tá tudo bem. Cara, o Game of Thrones, ele havia se tornado um tabu. Você não mencionava Game of Thrones. É tipo, cara, a gente não fala disso mais aqui. As pessoas não queriam lembrar da facada que elas tomaram nas costas. E é justamente esse efeito que eu tô estudando aqui com vocês do House of Dragons, porque... É um dragão só, viu? É um dragão, perdão. O House, a casa do dragão solitário. Do dragãozinho, do dragão. Eu fiquei nessa dúvida, falei, caramba, como é que vai ser? Eu mesmo, né? Eu não tava com vontade de... Eu tava traumatizado e tal, mas eu via pessoas que tinham investido muito mais do que eu, porque eu também fui meio desanimando nas últimas temporadas. A última temporada eu nem vi na época, eu só fui ver depois pra ver a gritaria toda e tal. E eu fui no House of Dragon e gostei, eu tô gostando, né? Por causa do Omelete tive acesso, o MRG também, o Thiago também e tal, do House of Dragon, eu tô gostando bastante. Mas eu vi a galera, tipo, vendo com o olhinho fechado e quando foi bom, meio que esqueceu, tipo, não, gente, esquece Game of Thrones, agora vai dar certo de novo. Não parece você voltando pra um relacionamento abusivo, Romariz? Cara, fã, assim, dificilmente a gente não esquece, sabe? Porque, assim, eu lembro bem da trilogia prequel de Star Wars, ainda que tivesse aquele frisson na hora que lançou, todo mundo falou mal, sabe? Aí saiu o episódio 7, mano, ninguém tava mais ligando pra nada, a gente só queria se abraçar e ver Star Wars de novo. Não, mais ou menos, peraí. Não. Mas você não pode esquecer que a vingança dos Sith, ele foi muito elogiado. Não foi. Então a trilogia prequel foi, ela, poxa, releiam as resenhas. Isso ele uma discussão. Mas ele foi, cara, comparado com o primeiro e o segundo, ele foi o mais elogiado. Então ele não terminou numa nota tão grave quanto um Game of Thrones, por exemplo, ou Star Wars 9 aí. Ele tem toda a razão. Cara, é que eu tô um pouco mais do lado do Beto nesse lance do final, assim, que eu acho que as pessoas se emocionaram um pouco demais também, sim. Ficou, por exemplo, a Daenerys não podia fazer aquilo. Caralho, era lógico que ela tinha que fazer aquilo. Era óbvio que ela tinha que fazer aquilo. Não tinha... Você tava esperando o quê? Que ia ter outra revolução e alguma, sabe? Tipo, o cara tava criando uma novela. Então eu acho que o efeito, né? O fenômeno ficou maior do que eu acho que as pessoas esperavam. Mas assim, eu também não discordo de quem disse que é ruim o final também. Eu entendo os motivos. A outra coisa, o segundo aspecto desse
esse comentário que você fez do tipo do relacionamento abusivo. Cara, eu me senti assistindo ao primeiro episódio, voltando pra uma festa de Natal da família que eu tinha brigado na pré-pandemia, sabe? Aí, tipo, eu cheguei lá, tipo, aquele Natal de 2019, a gente foi pra festa da família de Natal, tipo, aí eu briguei com aquele tio, eu xinguei a prima tal, a gente, tipo, deu briga, veio a pandemia, a gente ficou 3 anos sem se falar, e aí agora eu vou ter que voltar pra ir pra festa de família, sabe? Do tipo, putz, eu tenho que voltar pra lá e tal. E aí tem aquela sensação que é assim, é familiar. O cheiro da comida da avó é bom, sabe? Toca a música tal lá e você canta junto. E, putz, você meio que esquece os traumas do passado. Só que aí na hora que você sai da festa, você lembra assim, putz, eu quero aguentar esse tio velho de novo, bêbado mesmo, sabe? Tipo... Cara, eu gosto dessa sua alegoria. Eu, inclusive, vou me corrigir, porque eu comparei o final de Game of Thrones e a gente voltando pro House of Dragon como voltando pra um relacionamento abusivo, mas eu discordo do que eu falei. Eu acho que a questão do relacionamento abusivo tá mais pro Star Wars, porque o Star Wars, ele continua nos tratando mal e a gente continua voltando. Quer dizer, eu ainda tô obrigado aqui pela profissão, né? O RG me obriga a assistir as coisas do Star Wars. De pau. Obriga sim. Tu nunca obriga é obrigado. Sim. Tu para de assistir os bagulhos. Olha os filmes da DC que tu desistiu. A profissão te obriga. Mas tu desistiu. Então. Mas não quer dizer que eu sou perfeito. Eu cumpro meu contrato de tentar. Mas o Game of Thrones, eu concordo, o final foi ruim, mas a experiência toda foi legal. Então, me parece mais um término, vou ficar pelo menos no âmbito da alegoria dos relacionamentos. O término foi muito traumático, mas a jornada foi muito boa. Então, ele não assassinou a sua lembrança daquela experiência. Concorda, Beto? Cara, eu concordo. Eu acho que tem uma coisa também, que é assim, o fã... Fala sobre o fã. Tem que acabar. Ele quer algumas coisas do jeito dele, né? As pessoas se decepcionam porque elas queriam que fosse daquele jeito. Então eu acho que tem muito uma coisa de a relação com a obra, e ela tem muito tempo investido, sabe? Eu acho que o tempo investido, eu acho que também tem uma coisa de assim, os momentos bons foram melhores do que as decepções. Sim. Se a gente olhar pra Star Wars, se a gente olhar pra Game of Thrones, se a gente olhar pra qualquer obra, assim, por exemplo, Lost é uma que ele decepcionou agressivamente, eu fiquei muito triste. Mas eu não deixo de ter a lembrança daquela jornada maravilhosa que eu tive, sacou? Então é tipo, fazer o bolo foi maneiro, comer ele foi uma merda. Mas fazer o bolo foi legal, tá ligado? Muito bom, Mas você faz um bolo pra comer ou você faz um bolo pra ficar mexendo a massa? Olha aí. Então, mas quando termina, você quer saborear. É o grande lance, é tipo, qual é o final dessa coisa apoteótica que eu vivi aqui? Qual é o final dessa coisa que eu amo tanto? Só que o final é ruim. Aí você fala, porra... Eu acho que é mais uma questão de uma azeitona ao final de um empadão. Pelo menos pra mim, que detesto a azeitona. Realmente, o que o Romariz falou, poxa, você faz o bolo pra você comer. Aí você começa a comer o bolo, no caso o Game of Thrones ou até o Lost, fala, caramba, tá muito bom. Caraca, tá delicioso. Aí no final vem aquela azeitona. E aí você termina a sua experiência com aquele gosto ruim na boca. O quanto que esse gosto ruim, ele apaga o que você experimentou? Cara, pra mim, eu acho que só apaga se você realmente vai contra os conceitos que você apresentou, sabe? E assim, hoje, pode ser que eu mude de opinião, sei lá, daqui a um tempo, mas hoje vale muito mais um final que é condizente com a história que você contou do que um final condizente com a expectativa que eu criei. E eu nem sempre fui assim, né? Tipo, eu acho que você passa por momentos, assim. Por exemplo, Breaking Bad. Pra mim, o Breaking Bad, ele não tem um final apoteótico. Ele não tem. Final. Obrigado, Romariz. Realmente não tem. Exato, ele não é ruim, mas ele não é um final apoteótico. Exato, mas eu acho ele um final muito condizente com a jornada inteira, e a jornada de fato, pra mim, o grande êxito de Breaking Bad, né? Então, é você ver a construção daqueles personagens que vão se transformando até você chegar num final e, assim, a mensagem, ela é muito consistente, sabe? Por que pra mim o grande problema de Game of Thrones foi a jornada daquele terceiro ato? Porque eu acho que as escolhas que eles fizeram, a Daenerys virar aquela, né, matou lá todo mundo, o Jon Snow ser aquele cara mesmo e tudo mais. Cara, pra mim aquilo ali, o desfecho, tipo, a linha de roteiro no final, falando que aquela revelação, eu acho que aquilo ali faz sentido. O problema foi que os caras fizeram essas resoluções acontecerem num período na metade do que foi. Exato, entendeu? É apressado, perfeito, perfeito, é que ele é corrido, a virada de chave, ela é muito corrida, concordo 100% com você. Exato, e assim, eu queria ver
ver, porque eu achava, por exemplo, eu lembro claramente das pessoas revoltadas com a Daenerys lá, do tipo, ai meu Deus, a Daenerys olhou pra cidade e decidiu matar todo mundo. Brother, ela já tava queimando gente desde a primeira temporada, da segunda temporada. Mas é que é drástico demais, esse é o problema. Ela entra num frenesi, tipo um frenesi de sangue. Mas era meio que o frenesi que você tinha que ver aquela mulher ter pelo poder, pela família, por tudo que estavam contando. Só que aí você chega na última temporada que você tá num momento onde a personagem é uma heroína e não necessariamente uma vilã, e você faz essa dualidade dela acontecer do dia pra noite. É tipo o Anakin matando as crianças. Exatamente. É isso aí, entendeu? Tipo, pô, dá mais um tempinho, começa matando uma pessoa, né, um adolescente, aí vai descendo nível. Mata o velhinho antes, brother. Mata o velho. Exatamente. Mas tem uma coisa dessa relação do fã também, né? Que é tipo, é isso que o Cormari está falando. Essa foi a sensação que eu tive no Game of Thrones. Foi assim, pô, vocês mais se incomodaram, e eu não tô isentando o fato de ter sido mal contado, tá? É. Mas assim, vocês mais se incomodaram porque aquela personagem que vocês tatuaram, que vocês disseram que era você, que você usou roupa, que você fez não sei o quê, ela é uma filha da puta do caralho, de uma assassina. E aí você falou, porra, eu me espelhei nessa porra dessa mulher merda. Não é isso, Beto. Sabe? É porque assim, você pode botar aqui as pessoas, elas tatuam Hannibal, elas tatuam vilões. Né? O Walter White. Tem, O problema é a forma como o roteiro, ele te trata como idiota no final. Acho que não é o caráter do personagem. Inclusive, existe uma questão humorística sensacional, realmente. As pessoas que deram o nome de criança, de Daenerys, né? E aí agora tem uma personagem loucura, né? Sem personalidade, maluco. Ficou meio zoada no final e você fica com aquele negócio pra sempre. Isso realmente afeta um nível emocional. Mas eu acho que fala mais sobre a escrita, não sobre a personagem. Mas também fala uma coisa dessa época que a gente vive. O Game of Thrones sempre foi definido por ser algo... Tem personagens que você nunca sabe se ele é do bem ou do mal. Sempre. Sempre tem. E a gente tem naturalmente, eu acho, esse impulso de você querer colocar essas pessoas em certos estereótipos, em certos arquétipos de personagens, né? Então, tipo, você vê a Daenerys, ela vai lá, libera os escravos. Mas, mano, o texto da série, principalmente nas 3, 4 primeiras temporadas, deixou muito claro que ainda que ela fosse aquela pessoa que estava lá, né, quebrando as correntes e tudo mais, ela tinha decisões bem discutíveis em tudo que ela estava fazendo, né? Com certeza. Muito discutíveis. Só que você vai criando pelo marketing, pelas discussões, pela própria personagem, como eles vão construindo, você vai querendo colocar ela num arquétipo diferente ali, do tipo, não, putz, essa heroína é a princesa que vai se juntar junto com o príncipe que a gente não sabe quem é. E aí você chega num final que, pra mim, de novo, é condizente com o desenvolvimento dos personagens e, principalmente, pra mim, que eu gosto muito de fantasia, quando Game of Thrones abraça a fantasia na 7ª temporada, na 6ª temporada, quando abraça, tipo, sem vergonha nenhuma mesmo, sabe? Sim. Pra mim, é um momento, assim, de êxtase pra mim. Eu acho muito massa aquilo ali. Sabe? Muito massa, porque é uma série que constrói política muito bem e aí constrói a fantasia muito bem. É uma decepção eu chegar e ver no final, tipo assim, não tem como eu dizer pra você que eu chego no final e falo, putz, o Bran vai ser lá o Bran, é Bran, né? Bran, sei lá. Bran, acho que aí é ele que vai ser o rei. Eu falar, puta, você tá de sacanagem. Você, tipo, se você me falasse antes, sabe? Tipo, não é possível. Tá, beleza, então ele vai virar, sei lá, ele vai virar o Modok. Ele vai virar, tipo, o bicho mais poderoso do planeta. Não, ele vai sentar na cadeira e conversar com todo mundo. Eu tenho uma pergunta sobre futebol pra vocês dois, que eu sei que vocês são grandes apreciadores dessa arte esportiva. Mas o Romariz vou contar um bastidor aqui pras pessoas do Romariz. A gente tem um grupo, que é um grupo muito aleatório, hein, Romariz? Porra, puta que pariu, eu vou te falar, mané. Alguém um dia me botou num grupo, Afonso, que são influenciadores digitais e criadores de conteúdo que torcem pro Fluminense, mas tem uma galera que eu não conheço naquele grupo. E aí, bom, tamo lá, né? A gente participa, eu e o Romariz somos ativos, trocamos ideias sobre o Fluminense no grupo e tal, mas o Romariz, ele é o seguinte, o Romariz é o teu avô torcendo. O Romariz ama o Fluminense, mas ele também ama odiar o Fluminense. Ele tem os dois. Porra, paixão é sobre isso, né, mano? É bom. Mas é muito engraçado, porque o Romariz... Maravilhoso. Ele vai morrer do coração. A vontade é de falar assim, porra, mano,
que tu ainda perde teu tempo vendo, velho? Se tu odeia tudo que tu tá vendo, tá ligado? Cara, maravilhoso. Porque eu amo de verdade. Então, você pavimentou o caminho aí da minha pergunta, porque eu ia justamente perguntar isso. Quando eu era criancinha, Roma, o Beto já conhece essa história, meu pai, ele é fluminense também, e ele foi um torcedor doente do Fluminense. E quando eu era criancinha, devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos, tem uma história da minha família que eles nunca esquecem, que eu cheguei uma vez na sala e meu pai tava lá, filho da puta, puta que pariu, vai pro caralho, seu merda. E aí eu cheguei e falei, pai, o que você tá fazendo? Aí ele tava lá, meu filho, tô vendo o jogo aqui. Aí o que eu falei pra ele, falei, pai, por que você vê esse negócio que você não gosta? Né? Falei assim, com a linguagem simples da criança, né? E aí meu pai sempre lembra dessa história, que ele falou, caralho, é verdade, sabe? Por que eu tô fazendo isso? E aí eu fico perguntando, se o seu time, ele te... Não tô falando especificamente agora do Fluminense, mas quanto que o seu time tem que perder sucessivamente até que você mude de time? Ou não pode mudar de time? Não pode. Não é uma questão, tipo, não é uma questão de perder. Eu acho que como qualquer relacionamento, quando você vai tendo problemas, tipo, a paixão vai obviamente diminuindo, mas você tá sempre em busca de uma glória, de um momento, de um êxtase, que essa busca pelo êxtase é o que faz o negócio ficar, que a chama fica ali realmente o tempo inteiro dentro de você. E eu acho que no futebol e qualquer outra coisa que, por exemplo, você vai buscar, no tipo Star Wars, por exemplo, mano, eu quero ver o dia onde eu vou assistir a uma série de Jedi, mais uma trilogia, algo do tipo, que me faça sentir as mesmas coisas que eu senti da primeira vez que eu vi aquilo, sabe? É uma busca incessante por isso. E no futebol, por exemplo, por mais que eu ame odiar, ou vou falar mal, e aí, tipo, eu tô xingando 89 minutos. Aí faz o gol no último minuto, eu, velho, esqueci tudo. Eu amo absolutamente aquilo, mas porque é a paixão que eu estou envolvida naquilo ali do futebol. Porque eu acho que antes, quando eu era um pouco mais jovem, eu vivia mais pela busca do êxtase. Hoje em dia, por exemplo, se tá os 89 minutos e tá tudo um lixo e o cara faz o gol aos 90, eu vou lá e vou comemorar, vou abraçar todo mundo e tudo mais. Mas, mano, vai passar 15 minutos e eu vou começar a reclamar, sabe? É o rabugento, é o romarismo. Exatamente, sou eu. Exatamente. Do rabugento do caralho, entendeu? Entendi. Cara, eu acho que esse exemplo do futebol, ele pode servir pra essas coisas que a gente ama, porque, cara, é foda, né? Nós somos nerds, a gente cresce com uma paixão inacreditável com certas coisas, e a gente não quer abandonar aquilo, porque aquelas coisas nos formaram. Os traços da nossa personalidade, eles são formados por coisas como Star Wars. Game of Thrones não, que a gente já até é mais velho pra isso, mas o Game of Thrones, ele exemplifica muitas paixões que nós tivemos, né? Os RPGs, claro, a literatura fantástica, só que muito bem executado e com uma maturidade que condiz num diálogo com a gente. Então a gente fala assim, caralho, velho, os caras conseguiram trazer a fantasia junto com uma coisa muito séria, com um tom muito sério. Sim. Então, eu concordo. Só um adendo, Beto, que eu queria fazer aqui. Senhor dos Anéis meio que começou, a trilogia, né? A trilogia de filme, meio que começou com essa ideia, né? De tratar um pouco da fantasia de uma forma com a estética um pouquinho mais adulta, trazer Mas já existia obras que faziam isso antes, né? Nos anos 80, 90 tinha. Não, eu digo no cinema. No cinema mesmo. Tinha, o Conan é um exemplo, né? Dragon Slayer é outro. Mas não pegava a massa, né? Tipo, a massa como pegou o Senhor dos Anéis e... tudo bem. Isso, tipo... Aí sim. E aí Game of Thrones... Cara, porque se você pegar uma série como Game of Thrones e colocar ela nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, uma série de fantasia que é basicamente sobre política, porque é isso que é Game of Thrones, né? Sobre trairagem política no geral, mano, era receita pra desgraça, assim, tipo, dificilmente um negócio desse ia ser um sucesso gigantesco, como foi depois, porque eu acho que a mente da galera, tipo, até o inconsciente coletivo tava mais preparado pra personagens que eram mais cínicos, pra uma estética mais adulta, pra uma coisa mais sombria do que necessariamente a gente via antes também, sabe? Acho que o próprio Game of Thrones, Roma, eu me lembro que durante o desenvolvimento do lançamento dos livros, não tinha série aqui no Brasil. Eu trabalhava, né, junto com a editora que lançou. O MRG foi o primeiro podcast a falar sobre Game of Thrones na literatura, poxa. Caracas. E eu me lembro que, tipo, o lance era... Eu
ficava muito empolgado, eu falava assim, pô, tem que falar desse lance político, e era sempre não, política é chato. Vamos falar sobre o lado fantástico dessa obra e tal. E tinha uma rejeição. Aí depois da série, com o sucesso da série, as pessoas falaram, puta, que legal, porque o jogo político House of Cards que tem dentro de Game of Thrones é muito foda. Então, acho que ele pega pra gente, assim, também no imaginário, até por ser talvez essa obra que rompeu a barreira de uma vez, sabe? Eu acho. Eu concordo plenamente com você, entendeu? Cara, eu acho que assim, quando a gente tá falando de um grande público televisivo, com certeza. Eu citei aí, né, claro, exemplos assim que pegaram nicho, né, fantasia mais séria, mas agora indo pra essa coisa de política, poxa, Duna é a grande obra desse gênero de fantasia, vamos chamar assim, né, sci-fi fantástico, melhor resumindo, com uma politicagem... Pegou pro grande público, sabe? Então, justamente, eu tô puxando porque isso, dentro da galera que curte literatura de hard sci-fi ou alta fantasia, isso já era uma temática muito amada, mas o grande público, e eu tô junto com vocês, assim, eu tô me perguntando, conforme o Romariz trouxe pra esse lado, excelente convidado, hein, Beto? Vamos trazer mais. Trazer mais. Muito bom. Muito bacana. Vamos trocar ele pelo aquele outro convidado fixo que a gente tem? Vamos trocar, vamos, que tá muito descabelado ultimamente, tá muito descabelado, tá muito, Aqui não tem problema de cabelo não, viu? Não vai ter nenhum problema. Não. Mas eu fiquei pensando assim, beleza, realmente, pro grande público, onde que essa chave mudou? Porque assim, a gente teve programas que discutiam política, mas não tô falando na televisão, tipo, qual era aquele programa com o Martin Sheen, que ele era o presidente lá, Left Wing, Right Wing? West Wing, bom pra caralho. The West Wing. A gente nos anos 90 e 2000 teve muitas séries de televisão que tratavam de política, mas nunca algo que unisse a fantasia. Eu fiquei pensando onde que virou. A gente teve The Wire, teve Sopranos. Isso. Acho que é uma construção, né? A construção desses personagens mais cínicos e mais moralmente questionáveis, né? Isso tudo foi um crescente, né? A gente viu isso crescendo. E não é só Game of Thrones, né? Eu acho que culturalmente esse cinismo que já era presente no gosto de pessoas, eu vou incluir vocês dois também, que já gostavam de obras que tratavam de personagens que não eram maniqueístas, né? O oposto disso, justamente, personagens filhos da puta que podem fazer coisas boas, né? Pessoas boas fazem coisas ruins e pessoas ruins fazem coisas boas na vida real, e tem obras que a gente gosta aí, que são antigas, que tratam disso. A gente citou aqui algumas. Mas será que o mundo, porque o mundo se tornou mais cínico, né? A inocência do planeta, acho que muito por conta da globalização, da internet, muitas das mentiras que as pessoas acreditavam, grandes narrativas que tinham apenas canais específicos, a coisa abriu e tal, e o povo se tornou um pouco mais ciente de que a coisa né, não é preta e branca. Vocês acham que foi isso que fez com que a fantasia também se acomodasse? Eu acho que não, cara, porque assim, o próprio Game of Thrones, ele é baseado totalmente numa situação que aconteceu, que é chamada Guerra dos Rosas, né? Que é uma briga política que aconteceu na Inglaterra muito grande, e o George Martin, ele fala, cara, minha inspiração é a Guerra dos Rosas, é o que eu tô fazendo. São casas, né, brigando e tal, não sei o quê. O que eu acho, a sensação que eu tenho é assim, se a gente pegar na história, pode pegar o cinema como exemplo, grandes obras políticas e de conflitos, Poderoso Chefão e várias outras coisas, já vinham. O problema é que eu acho que a globalização que acontece nos anos 90, cresce nos anos 2000, isso tudo, começa a misturar e mostrar para pessoas que tinham preconceitos em cima de fantasia, ser coisa de melecão, ser coisa de criança, ser não sei o quê, e essas pessoas, que eram uma grande maioria, olharam e falaram assim, não, eu que tô errado. Essa galera tá curtindo obras sensacionais, incríveis, mas precisou alguém contar de uma forma que aí, não só tô falando do Martin, mas toda a produção da série, aquela série é muito bem feita, sabe? Cara, as primeiras temporadas são mais legais que os livros, desculpa aí, tá? Vou falar logo. Muito melhores. Muito melhores. Não vou entrar nesse debate. Muito melhores, cara. E eu digo assim, são melhores no sentido de comunicação, tá, Beto? E eu concordo com o que você falou, teve que vir alguém pra apresentar isso. Porque, cara, eu li os 3 primeiros livros de Game of Thrones, né?
Os 3 primeiros dele. Maravilhoso. Muito bom. E assim, a primeira temporada, eu acho ela muito melhor do que o livro. Mas assim, ela é uma obra que é muito mais concisa e transmite a mesma mensagem que o livro quer transmitir de uma forma completa, cara. Tipo, ela é... E para a mídia em que ela está sendo feita, eu acho ela de um impacto... Não, eu concordo. Cara, aquele novo episódio é grotesco o negócio. Aquele ali, ninguém fez na televisão, sabe? O que eles fizeram ali. O Romariz, ele é igual o Gaston da Bela e a Fera, quando ele pega a Bela lendo e ele pega o livro dela e fala assim, como é que você pode ler isso? Não tem imagens? Exatamente. Mas assim, óbvio, não tô diminuindo o mártir em si. Claro, tô brincando. Mas é uma questão de épocas que a gente vive, né? Do tipo, qual é o momento de certas coisas. E com certeza, a obra do Martin sendo complexa do jeito que é, com tantos detalhes ali dentro, eu sei que as pessoas odeiam os D&D lá, né? O D.B. Wise e o Daniel lá, o outro cara. Mas, meu amigo, se não fossem eles adaptando as 4 primeiras temporadas, provavelmente a gente não ia saber quem era George Martin hoje ainda. Total. Com certeza. O trabalho deles foi sensacional, né? Não, e apesar de ser polêmica, a gente brincou aqui com a polêmica de dizer que a obra adaptada, né, pro cinema, pra série e tal, é melhor do que o material original. Tem alguns exemplos, sim. E, poxa, o próprio Stephen King já falou que algumas obras, poucas, né, quando adaptadas dele, ficam melhor mesmo. E você consegue contar de uma maneira melhor. Você consegue, às vezes, corrigir certas coisas que o próprio autor ou autora não gostou. Então a gente brinca que é polêmico, mas, poxa, às vezes é a melhor forma de você contar aquela história no audiovisual. Exato. Então acho que acontece. Cara, é engraçado, porque eu não concordo, eu acho que o livro é melhor, mas eu acho que essa sensação ela é muito interessante, porque o livro é muito complexo, o livro é muito denso, né? E o Martin, ele te mergulha num mundo de informações. Ele te afoga, né? Ele te mergulha. Ele faz uma coisa meio Duna, assim, lê Duna, você só entende o que você tá lendo quando você termina a porra do livro. Aí você fala, agora entendi. E eu acho que ver o filme, eu tenho conhecido pessoas que gostaram do filme, não entenderam muito, porque o filme, acho que ele também... O filme do Duna, né? Você tá falando agora. O filme é recente. E aí, quando vão pro livro, se torna mais claro, é mais fácil de você entender. E assim, eu, apesar de eu amar a literatura do Game of Thrones mais do que o audiovisual do Game of Thrones, é óbvio que a série fez o livro vender que nem água, é o que o Mari está falando. A série botou o Martin no mapa, até porque é uma série de livros que começa em 95. Pois é. Mas o sucesso só vem agora. Então é óbvio que foi a série que fez isso com ela. E nem tinha dragão, né, mano? Nem tem a desculpa de você falar do tipo, não dava pra adaptar. Não, velho. É a Câmara dos Deputados contra o Senado e o Parlamento. Era isso que você precisava fazer. Sim. Exato. Vocês devem ter visto, se a galera que tá ouvindo a gente aí nunca assistiu, no YouTube tem tipo um trailer fake de Game of... Tipo assim, se Game of Thrones tivesse sido uma série de televisão de 1996. Vocês já viram esse trailer? Não, mas eu adoro essa coisa. É tipo uma... Lembra? Xena, a princesa guerreira, aquela coisa mais assim, mais pra cima, assim... Aí o cara sorri assim, como fulano de tal, como Jon Snow. Aí vira o cara sorrir pra câmera e tal. Era uma época que, conversa com o que a gente acabou de falar, assim, que existia um sentimento um pouco mais pra cima. E é por isso que eu acho que esse cinismo, que eu tenho usado essa palavra, ele precisou dessa revolução. Eu entendi que o Beto... Eu não entendi, na verdade, se o Beto concordou ou não. Eu acho que precisou de uma revolução da cultura popular pra aceitar melhor uma série com personagens. Não, com todos eu os acho personagens que, assim. Cara, o que eu falei foi só isso. Eu acho que eles só apresentaram, assim, já tinha muita obra densa, muita obra boa. Ele só... Game of Thrones, alguém tem que apresentar primeiro pra quebrar uma barreira. Eu acho que foi o Game of Thrones. Mas você citou uma parada que, assim, é curioso, né? Como a série... O que você come? Ela tem um grau de importância, né? Porque, assim, meu irmão, quando começa o House of Dragon, quando começa e você ouve lá no fundo... Sim. Aí tu foda. Cara, aquilo já atiça, meu irmão. Uma porrada de coisa no teu corpo e você fala assim, cara, é isso. O Martin, ele não tinha condição de trazer uma trilha sonora que impactasse como
história da nossa vida. Gente, Sim. cara, tem pessoas que casam com a trilha sonora de Game of Thrones. Sim, legal. É muito forte. Eu acho maneiro. Mas foda pra caralho. Cara, eu acho muito legal. Pra mim é o foi o último momento de monocultura, basicamente, que a gente teve nos últimos anos, sabe? Do tipo, você sentar... Monocultura. Era o momento, tipo, de todo mundo ficar em casa, né, de noite pra assistir na HBO, 10 horas da noite. Pô, é aquele momento, você sabe o que vai acontecer. Aí tem as pessoas que ficam irritadas porque não estão assistindo, mas tá todo mundo indo assistir aquilo exatamente. Desde que Game of Thrones acabou, meio que ficou disperso isso, né? E mesmo quando não tinha Game of Thrones, eu achava isso muito legal. E eu acho natural que no momento onde é tudo disperso hoje, tipo, você tem 72 streams, aí, tipo, você tem 200 jogos pra jogar, você tem um monte de coisa acontecendo, você tinha aquele momento de reunião presencial, né? Tipo, as pessoas estavam lá naquele momento. É tipo o final de Copa do Mundo, é tipo um momento onde você tem as pessoas pra fazer algo. Eu achava isso muito legal. E eu torço mais por House of the Dragon por isso do que necessariamente porque eu sou contra maratonar a série, entendeu? Então, tipo... Eu também, Eu gosto da parada semanalmente pra você juntar as pessoas, discutir e tudo mais. Então, eu torço muito pra que House of the Dragon funcione por isso. Fora que é bom pro conteúdo, né, Romariz? Ajuda, né, Romariz? Ajuda o conteúdo, né? Muito. Eu quero te ajudar. Agora você tem que me ajudar a te ajudar. E ainda mais assim, pra uma série como House of Dragon, né, ou Game of Thrones, que é mega densa, é muito nome, é uma puta de uma mitologia complexa, são eras diferentes, períodos históricos, não sei o quê. Pô, você maratonar 10 episódios, cara, cada um de 1 hora, nessa intensidade, né, você não vai fazer a digestão da maneira correta. Você só engole, você nem sente o gosto. Engole, exatamente. Agora, essa coisa do fenômeno que o Romariz lembrou aí, que foi muito legal nessa época toda do Game of Thrones. Poxa, o Lost, né, Beto? Lembra? A gente assistindo Lost junto, aí a gente ia almoçar, aí eu via os podcasts que faziam teoria também, não sei o que e tal. Maravilhoso. Agora, eu não vejo, posso, claro, que me equivocar, mas eu não consigo enxergar as pessoas fazendo a mesma coisa com House of Dragon, e eu acho que é por causa... Não vou usar ranço, mas um medo do que aconteceu. Eu acho que a galera... Eu queria saber se vocês discordam ou concordam com isso. A galera vai esquecer rapidinho. É só a primeira temporada terminar bem, Mikan e Carol vão bombar de novo, vai todo mundo ficar louco, e é Game of Thrones, e voltou, e cara... Entendi. Pode acabar mal, mas eu acho que é só a primeira temporada entregar que tá todo mundo de volta. Olha aí, Roma. Eu acho que tem duas diferenças. A primeira é que a gente já sabe como acaba, em teoria, tipo, você tem uma história que você já sabe o que aconteceu, e muito do que movia as pessoas nas teorias de Game of Thrones é que o Martin faz o favor de não escrever os livros, né? Então, tipo, você fica sempre elucubrando do que vai acontecer, e tipo, aí tem o Azor Ahai, aí tem o lobo, aí tem o zumbi, aí tem não sei o que. Todo mundo ficava caçando referências nas bíblias de Game of Thrones pra tentar entender o que ia acontecer no futuro, e até certo momento a série soube lavrar isso direitinho, né? Tipo, pegar isso direitinho pra trazer mais audiência ainda. Eu acho que tem essa diferença que Sangue e Fogo já tá lá, é onde eles estão se baseando, e a história meio que todo mundo já sabe o que acontece. Dá pra eles mudarem? Dá, mas depois de toda a treta de Game of Thrones, eu duvido que eles mudem muito o percurso. A segunda coisa é que, assim, eu posso estar errado novamente, né, do tipo, é só a primeira temporada, só são os primeiros episódios, mas a série me parece muito mais simplista do que era Game of Thrones. Sim, também acho. Ela me parece muito mais básica, e não é só básica porque, assim, vai vir algum fiscal de livro tipo o Beto pra falar assim, o livro é assim, o Martin escreveu assim em 1982. Chato pra caralho! Eu não faço não sou essa não, tá? Afonso é minha prova aí, que eu tô super a favor de adaptações. Então você, que é o fiscal de livro que tá escutando a gente, que vai falar isso na hora que tá escutando, e o problema não é se o livro é ou não é assim. A minha sensação é que os roteiristas abriram um pouco mais o escopo aqui de público e simplificaram um pouco mais a trama pra você trazer mais gente. Pra você trazer mais gente pro lugar e você não precisar ter assistido muito também. Assim, eu entendo, assim, eu li o livro, né, de onde a série tá se baseando, e o livro, ele é muito menos uma narrativa, né, Beto, assim, em prosa, e muito mais um contar dos acontecimentos. É meio que uma grande bibliografia do que tudo que aconteceu. Exato.
Agora, o foco da obra e, consequentemente, da série, né, Beto, me parece ser muito mais resumido na família em si, dos Targaryen, né, na casa Targaryen, do que no Game of Thrones, que era uma salada de casa, era um condomínio inteiro de casas. Né? Mas aqui é uma mansão. Então, mas eu acho que também essa cabeça, disso que o Romariz falou, eu me pergunto, eu não tenho dados pra me basear, mas eu me pergunto se não é o nosso nicho nerd, porque Game of Thrones estourou uma bolha. E quem tá fora da bolha não vive essa vida que a gente vive. Eu conheço uma porrada de gente que ama Game of Thrones, que tem camisa do Game of Thrones, mas que assim, velho, tá nem aí pra, porra, a genealogia da cara. Gosta de ver as coisas que acontecem na porra da série. Não saiu de lá e foi ver vídeo, teorizando, foi fazer, foi não sei o quê. Só quer ver. Então eu acho que pra essas pessoas, que é uma massa grande, né? Você precisa quebrar uma bolha pra ser do tamanho que Game of Thrones foi. Essas pessoas, é tipo Marvel, tá ligado? Tipo, tem uma galera que adora os filmes da Marvel, ama os filmes da Marvel, é muito fã, tá sempre lá, mas tá cagando foda pras séries da Marvel. Porque o lance deles não é conectar o universo, pensar que daqui a pouco o Kang, puxa, aí vai ter o Guerra Secreta, o que o Guerra Secreta é? Não, o cara só tá vendo o filminho, falando assim, pô, foi o Thanos, foi irado, e agora, pô, e as pessoas sabem sobre Marvel no cinema, é maneiro, porque elas falam, não, mas naquele filme aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas não sabe o que acontece no quadrinho, não viu a série, TVA e Kang, e tá cagando pra essa porra. Então me parece que o Game of Thrones, ele pode funcionar nesse nicho, que é o nerd soft, pode chamar assim, que tem que se criado novo, que é o cara que só quer curtir os bagulho, velho. Eu acho também. Eu acho que vai ser mais... A sensação que me deu pela simplicidade do texto agora, tipo, eu não tô falando de adaptação, tá? Eu tô falando sobre como eles estão apresentando a trama. Tá. E eu sei que é sobre o trono com os Targaryen e tudo mais. Mas eles poderiam ter feito esse tipo de adaptação em Game of Thrones e eles não fizeram. Eles optaram por abraçar um pouco mais a complexidade do negócio. Sim, e agora total. Né? E agora não. Eles falaram, putz, não, vamos fazer uma parada realmente que me deu essa sensação de que é um pouco mais simples e tudo bem. E, tipo, não tem problema. É uma escolha que o visual, ele remete diretamente ao que foi Game of Thrones e me parece que o texto vai ser um pouco mais democrático, digamos assim, sabe? Porque não me dá a sensação de que ele vai ser tão profundo quanto era antes, podendo até irritar uma galerinha mais preciosista, assim, sabe? O que você chama de profundo? Profundo se diz complexo? Porque assim... Cara, complexo é tipo... O que eu digo, Beto, é assim, é você fazer uma temporada, cara, onde cada episódio você apresenta um personagem diferente e aquele personagem X, a loirinha tal, ela não vai aparecer ali, sabe? Você não vai... E, cara, Game of Thrones tinha episódio que era só de personagem aleatório, cara. Que depois, 3, 4 episódios, você fazia essa conexão. A minha sensação com House of the Dragon é que isso não vai acontecer muito, sabe? Mas talvez não seja a proposta. Pode não ser, exatamente. O House of the Dragon, ele parece muito que é uma série, assim, uma coisa meio Borgias. É pra você ver o conflito daquela família muito louca, tá ligado? Afrontando confusões do outro mundo. E ali você vai ter uma complexidade. Ali você vai ter... tem essa série maravilhosa, essa série inglesa aí, dos velhinhos numa casa. Agora todo mundo numa casa. Os milionários. Velhinhos ingleses. The Crown. Tá aí. Não era The Crown, eu vou lembrar o nome. É essa que vai sair o segundo filme agora, que é com a professora do Harry Potter também. Mas enfim, eu não lembro o nome. Mas o The Crown funciona bem porque tem uma similaridade. O The Crown é uma série com poucos personagens, mas com muita profundidade, com muita complexidade. Chata pra caralho. É o quê? Hã? Chata pra caralho. Não acredito, mano. Tá maluco? É uma das melhores coisas... The Crown é chato? The Crown é uma das melhores coisas já produzidas em audiovisual nos últimos 30 anos, velho. Fácil. Peraí, Roma. Não. Fácil. Eu estou sentindo uma treta. Porra, tá maluco. Que isso, Romariz? O que aconteceu com você desde que você saiu do Omelete? The Crown é espetacular, não. cara. Ele parou de levar o entretenimento a sério. Ficou assim, porra.